Olá família, seja muito bem-vindo. E se você não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Albuquerque, eu sou psicólogo e coach especialista em inteligência emocional. E hoje eu vim aqui para dividir algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu desenvolvi um problema na cervical e que não adiantava eu tomar remédio, não adiantava eu ir no médico fazer exames, tomar uma série de comprimidos, nada adiantava, porque se você já teve problema na coluna, você sabe que às vezes não tem remédio que afaste o problema, aquele incômodo, aquela dor que você sente, né? Por conta de ter desenvolvido algum problema na coluna. E comigo não foi diferente. Só que depois, fazendo uma análise da psicossomática, e eu não sei se você sabe o que é psicossomática, a psicossomática é o estudo dessa relação entre as nossas emoções e as doenças que nós acabamos desenvolvendo. Então, hoje já se acredita, um grande número de cientistas já acreditam que a grande maioria das doenças que nós desenvolvemos, elas são apenas reflexo do nosso estado emocional. Então, a falta de perdão, a falta de amor próprio, a falta de saber lidar com o amor, saber demonstrar amor e receber também amor, tudo isso, de alguma forma, a tristeza, enfim, tudo isso, de alguma forma, as nossas emoções, elas mexem muito com a nossa química interior, com a química do nosso organismo, e isso, por conta dessas situações, acaba se transformando em doença com o passar do tempo. É bom para que a gente tenha mais um senso sobre as nossas emoções, sobre o nosso equilíbrio emocional, porque quanto mais a gente trabalhar essas nossas emoções, melhor será a nossa saúde. Eu falo muito mais disso nas palestras, nas aulas que eu ministro também, mas agora eu vim te trazer algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu desenvolvi, como eu já tinha dito, esse problema na cervical e nada adiantava, nada que eu tomava passava o incômodo que eu sentia. A única coisa que começou a me ajudar mesmo foi a acupuntura. A acupuntura ela começou a melhorar e aliviou bastante mesmo. Só que não resolvia o problema. Aliviava e eu ficava durante um tempo sem sentir absolutamente nada, mas aí depois, com o passar do tempo, eu voltava a sentir esses incômodos e sentir a dor. E o que resolveu? Porque hoje já tem pelo menos uns 4 anos que eu não tenho absolutamente nada. Mas o que aconteceu para que eu chegasse nessa cura, vamos dizer assim? Eu tive que estudar essa relação das minhas emoções com aquilo que eu tinha desenvolvido. Então, depois de fazer alguns processos, algumas autoanálises, eu cheguei à conclusão de que... eu cheguei a várias conclusões, na verdade, né? Mas só para reduzir um pouquinho aqui, para encurtar um pouquinho a história, só para você ter uma ideia, eu acabei identificando qual era a crença que estava por detrás desse problema na cervical. E, como eu falei, tudo tem a ver com as nossas emoções, né? E as nossas emoções, elas são apenas fruto, em grande parte, em grande sentido, fruto e reflexo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. E o problema na cervical, na psicossomática, é o acúmulo de responsabilidade. Então, se você, por algum motivo, tenta abraçar o mundo com as suas mãos, você tem uma tendência, não é certo que você tenha, mas você tem uma tendência a desenvolver algum tipo de problema na sua cervical ou algum outro tipo de problema que tenha a ver com isso, tá? Agora, dito isso, o que aconteceu? Eu fui começando a identificar qual era a minha crença e qual era a crença que eu tinha que me fazia... que fazia com que eu tivesse desenvolvido esse problema na cervical. Eu pensava o seguinte, presta atenção, eu pensava no seguinte, sempre que tinha muita coisa para eu fazer,
e fazendo muitas coisas, muitos cursos, palestras, atendimentos e muita gente me solicitando, muitas pessoas entrando em contato comigo, eu acabava parando um pouco e ficava pensando no seguinte: caramba, mas é muita coisa para eu fazer, é muita coisa para eu fazer. Esse sentimento, essa crença, ela gerava um sentimento, e esse sentimento, essa emoção, ela acabou fazendo com que eu desenvolvesse uma outra situação, que é o seguinte: quando eu fechava os olhos e pensava nesse processo de autoanálise, eu fechava os olhos e tentava imaginar o que surgia na minha mente, qual era a imagem que iria surgir quando eu pensava que é muita coisa para eu fazer. E a imagem que surgia era de um senhor maltrapilho, com vestes muito sujas e velhas e antigas, e carregando um saco enorme nas costas. Então, a partir daí, eu comecei a minar essa crença que eu tinha, para que eu conseguisse desmantelar isso tudo e, como consequência, resolvesse o meu problema na cervical. Eu consegui desconstruir isso na medida em que eu fui mudando aquilo que eu falava para mim mesmo. Porque, não sei se você sabe, mas tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente gesticula, tudo aquilo que a gente verbaliza, repercute internamente no nosso organismo, nos nossos órgãos. Então é bom tomar cuidado se você está sempre com a língua muito afiada, se você pensa sempre de modo muito negativo. É bom você tomar cuidado e começar a modificar a estrutura do teu pensamento. Eu estudo muito isso dentro do curso de inteligência emocional, mas para você aqui, só para você entender o que eu fiz, eu comecei a minar essa crença que eu acabei estabelecendo, acabei criando para mim mesmo. E nós somos assim, eu não sou diferente de ninguém. A gente vai criando um monte de crença. É lógico que muitas das crenças que nós temos são herdadas dos nossos pais, das pessoas com as quais nós convivemos na infância, mas tem várias outras crenças que a gente vai criando com o passar do tempo. Então essa foi uma das crenças negativas e sabotadoras que eu tinha. E como é que eu fiz então para mudar? Eu comecei a pegar vários exemplos. A primeira coisa é você querer mudar. Se você não quiser mudar a crença que você tem, vai ficar muito difícil. Não há saída, não tem como você mudar o teu resultado se você não muda a tua crença. Então eu comecei nesse processo de mudança interior, de mudança interna, mudança da minha crença. Eu fui procurando várias outras evidências que pudessem minar a minha crença, que pudessem desmantelar essa crença que eu criei. E como é que eu fiz isso? Eu comecei a pensar e pegar vários exemplos de pessoas que eram diretores de grandes empresas, presidentes e uma série de outros executivos, de pessoas de renome, pessoas importantes que tinham muito mais responsabilidade do que eu e que tinham muito mais afazeres do que eu, e não por conta disso eles desenvolveram nenhum tipo de problema na cervical. Então, esses tipos de exemplos foram minando a minha crença, a crença que eu tinha de que era muita coisa para eu fazer. Porque essas pessoas, elas tinham muito mais coisas do que eu para fazer e nem por isso tinham desenvolvido nenhum tipo de problema na coluna. Então, quando eu comecei a fazer isso, automaticamente eu comecei a minar e a desestruturar essa minha crença. Então, a terceira situação, o terceiro caminho, o que eu tive que fazer além disso? Primeira coisa é você querer. Segundo, é você procurar várias evidências, vários exemplos diferentes que possam desmantelar, servir para desmanchar a crença que você formou. Agora, o terceiro item é o quê? É você parar para pensar
em como você pode mudar aquilo que você fala para você mesmo. Então eu falava o seguinte: ah, mas é muita coisa para eu fazer. Aí eu passei a falar o seguinte: não, tudo é uma questão de planejamento. Quando eu ficava muito assoberbado, achava que estava muito assoberbado de coisas para fazer, eu pensava o seguinte: ao invés de eu pensar é muita coisa para fazer, eu pensava o seguinte: tudo é uma questão de planejamento. Se eu me planejo, eu consigo dar conta de absolutamente tudo. Assim como essas várias outras pessoas que eu falei aqui no exemplo, que eu fui buscando para poder mudar a minha crença. E a partir do momento que eu mudei a minha crença, eu resolvi o problema da minha cervical. Eu nunca mais tive nenhum tipo de problema, nenhum incômodo por conta dessa mudança de crença. Só que mudar não é fácil, não é da noite para o dia. Então você precisa, sim, ter um pouquinho mais de misericórdia com você mesmo. Porque se você não conseguir ter paciência com você, quem é que vai ter? Então a paciência ela é fundamental para que você consiga alcançar qualquer coisa na tua vida. Então muitas pessoas chegam para mim: ah, Alessandro, mas você conseguiu por causa disso, porque você é profissional, porque você é psicólogo, porque você dá treinamento. Não, não é por causa disso, porque vários clientes que eu tenho também conseguiram e não são psicólogos, não são coaches, não são nada disso, não trabalham com desenvolvimento pessoal. Então é possível você mudar, mas talvez a coisa mais importante, a característica mais importante que você precise desenvolver é justamente a tal da paciência. Você precisa ter paciência com você mesmo. E principalmente, você precisa ter mais atenção a tudo aquilo que você fala, a tudo aquilo que você verbaliza, a tudo aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje e vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o teu curtir aqui, deixa o teu comentário para eu saber o que você está achando e a gente vai se vendo então no próximo vídeo. Até mais. Tchau.